Muito boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro. Eu exerço psicologia, portanto, eu sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses desde finais de 2012, 2013. Portanto, exerço em clínica privada, na maior parte, há 10 anos, 10, 11 anos. Tenho uma especialidade em Psicologia Clínica da Saúde e tenho uma especialidade avançada em Psicoterapia, conseguida pela minha formação pós-graduada em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, pela Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais Cognitivas e Integrativas, e ao longo deste tempo também realizei formação em terapia focada nas emoções pela Sociedade Portuguesa de Terapia Focada nas Emoções, e em conjugação com o Dr. Robert Elliott, um dos criadores do modelo. Portanto, tem sido esse o meu percurso desde 2019, 2020, que me encontro a realizar doutoramento em Psicologia Clínica no ISPA. A minha área de investigação tem sido a área de relação terapêutica, aliança terapêutica e especificidade de tarefas em psicoterapia, portanto, esses processos, ao qual eu me tenho debruçado e tenho feito alguns trabalhos, alguma investigação sobre isso, alguma publicada, outra ainda para publicar, com toda a minha esperança, e portanto isto tem sido um pouco o meu percurso. E eu estou a fazer este vídeo porque eu acabei de assistir ao segundo debate para as eleições, as próximas eleições da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu tenho as minhas opiniões sobre tudo isso, no entanto, aquilo que eu gostaria de aqui trazer para vocês tem a ver com aquilo que eu acho que é uma voz sobre psicoterapia. É claro que eu, no espectro das coisas, eu não sou ninguém, no sentido em que há pessoas aqui em Portugal que têm carreiras muito mais consolidadas que a minha e que têm desenvolvido muito mais investigação do que eu, portanto, aquilo que são vistos como essas sim verdadeiras autoridades no campo da psicoterapia. Eu pouco sei ainda sobre isto. Eu acho que esta também vai ser um pouco sempre a minha postura ao longo do meu caminho nisto aqui. No entanto, como os psicólogos, todos os psicólogos devem ter uma voz e uma opinião e uma perspectiva sobre, aqui estou eu a dar a minha. E eu acho que aqui há algumas coisas em que a psicoterapia deve ser defendida. Como, por exemplo, algo que eu considero que é muito importante, que é psicoterapia não é para todos. E não é para todos tanto do ponto de vista do profissional, neste caso do psicólogo, como da própria pessoa, do próprio paciente, utente, como queiram chamar. Psicoterapia não é para todos. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem todos os psicólogos têm que ser psicoterapeutas e nem todas as pessoas que necessitam de ajuda necessitam de psicoterapia. Existem critérios de referenciação para psicoterapia.
E, portanto, isto não é uma coisa que todos os psicólogos ou que todas as pessoas que ambicionam serem psicólogos tenham de fazer. Não é uma necessidade, não é um requisito. Dizer, como eu ouvi, que é um pilar, quase que a psicoterapia sustenta a psicologia, eu acho que isto dá um ar de que toda a gente tem que ser e que os psicoterapeutas são mais importantes do que as profissões que eles realmente ocupam. Um psicoterapeuta não é mais importante do que um psicólogo. Psicólogo é a função, é a profissão. Esse sim é que importa. O psicoterapeuta é um técnico especializado. E eu aqui não vou estar a discutir entre esta guerra de são modelos, são técnicas, são coisas. Epá, para mim, eu tenho a minha perspectiva, tenho a minha posição sobre uma posição que é suportada por evidências científicas e, portanto, não vou estar aqui a discutir com pessoas que às vezes assumem posições que terão os seus motivos para assumir. Não vou fazer isso. Não vou aqui entrar nesta guerra. No entanto, estar a assumir que é um pilar de suporte da psicologia, isso é retirar mérito, a meu ver, a todos os bons colegas psicólogos que fazem um excelente trabalho, que não são psicoterapeutas e não têm necessidade de serem psicoterapeutas. Ou porque não é esse o seu caminho e a sua escolha, ou porque não querem. Eu escolhi ser, eu tracei o meu percurso para o ser. Agora, eu porque faço psicoterapia, porque tenho uma especialização em psicoterapia, eu não me considero mais do que colegas que não fazem psicoterapia. Somos todos psicólogos. Somos todos. Estamos todos na mesma posição colaborativa. Eu não sou mais do que os colegas. Eu apenas faço um trabalho especializado que eles podem não fazer por minha própria escolha, pelo meu próprio interesse, e esses colegas que não são psicoterapeutas podem fazer trabalhos especializados que eu não faço porque eles escolheram e porque tinham interesse. Portanto, dizer que a psicoterapia, dar este ênfase tão grande à psicoterapia, pá, eu adoro psicoterapia, adoro esta área, mas nem eu que a adoro vou colocá-la num pedestal, porque eu acho que isso seria desrespeitar todas as outras especialidades dentro da psicologia e todos os outros colegas psicólogos que, por opção, não desejam ser psicoterapeutas. E, portanto, eu acho que isso aí é um completo exagero. Depois houve outra coisa que eu ouvi que foi a Ordem dos Psicólogos não faz investigação sobre psicoterapia ou que seja. Este livro, que vocês aqui não conseguem ver, quer dizer, conseguiam se eu colocasse aqui a imagem está invertida, este livro chama-se Prática Profissional da Psicoterapia. É uma edição da Ordem dos Psicólogos, foi coeditado pela doutora Constança Biscaia e pelo doutor David Dias Neto, na altura das edições da Ordem. E na altura em que este livro foi publicado, portanto, digo-vos já qual é que foi a data de edição deste livro, se eu conseguisse ler, ok? Portanto,
Este livro foi editado em 2019. Antes que esqueça, o professor Dr. David Dias Neto, uma pessoa ao qual eu respeito tremendamente, fez parte da direção da Ordem dos Psicólogos e ajudou na contribuição da criação das especialidades. Ele próprio foi presidente do Conselho de Especialidades de Psicologia Clínica e da Saúde, a dada altura, e, portanto, alguém que não só é uma referência para, como é uma pessoa que também ele próprio faz investigação em psicoterapia. E muitos dos autores que estão aqui citados neste livro, que são psicólogos, que são membros da Ordem, fazem investigação em psicoterapia. E este livro, que foi editado pela Ordem, tem aqui muita investigação e tem aqui muito sobre o retrato da prática da psicoterapia. Isto é pelas edições da Ordem. Mas, em determinados aspectos, há pareceres que a Ordem mandou cá para fora que diziam respeito à prática da psicoterapia ou algumas intervenções que delas próprias não constituíam intervenções psicoterapêuticas, como, por exemplo, as constelações familiares, como, por exemplo, o parecer sobre a chamada psicoterapia HMB, por exemplo, sobre o lugar da hipnose na psicologia e na psicoterapia. Todos esses pareceres englobam ali um conhecimento, uma inserção naquilo que são práticas de psicoterapia. Portanto, dizer que a Ordem não fez nada de investigação ou que não se preocupou com a psicoterapia é, no mínimo, duvidoso. E óbvio que se calhar alguns colegas não sabem deste tipo de materiais, deveria ter sido exposto e não foi. Mas aqui estão. Depois eu também ouvi falar numa coisa que as questões da eficácia, que ao longo dos anos os terapeutas são menos eficazes. Bom, eu diria que isso acontece com todos os profissionais de todas as áreas. Em primeiro lugar, é importante nós definirmos o que é que significa eficácia e como é que a eficácia é medida. No campo da psicoterapia, por exemplo, a eficácia pode ser medida por imensas variáveis. Claro que as mais comuns são as reduções sintomatológicas, tendo em conta a perturbação que nós estamos aqui a trabalhar, a incidir e avaliar um modelo, mas há outras variáveis que também podem promover a eficácia em psicoterapia, como, por exemplo, variáveis relacionais. Portanto, primeiro, é importante definir o que é que nós entendemos por eficácia e, segundo, como é que a eficácia é medida. E depois dizer que, ao longo dos anos, os psicoterapeutas não são mais eficazes. Bom, para já, embora haja alguma investigação, eu diria que, contrariamente a outros aspectos ligados à psicoterapia, existe pouca investigação sobre isso, é necessária mais, inclusive agora com maior incidência no campo daquilo que é chamado as Routine Outcome Measures e também a prática deliberada, tem-se investido, no sentido de tentar perceber o que é que faz ou o que é que pode ser feito para melhorar a eficácia das intervenções psicoterapêuticas e também as intervenções pelo próprio terapeuta. Portanto, há muito material aqui que está a ser construído. E, finalmente, há um declínio natural que eu acho que acontece com o desenrolar das idades. Portanto,
vai chegar a um ponto em que a minha eficácia enquanto psicoterapeuta se calhar vai diminuir porque as minhas próprias capacidades e condições para fazer psicoterapia podem já não ser as mesmas, e aí se calhar terei que saber quando me retirar. E depois também é importante perceber, não é, que pode haver aqui condições pessoais e contextuais que possam interferir na minha eficácia enquanto psicoterapeuta. Neste caso, a minha própria saúde, o meu próprio autocuidado, a minha própria vida, quer dizer, há aqui muita coisa. Eficácia não pode ser remetida assim do nada. Okay? E, portanto, isto é outro argumento que é um tanto ou quanto falicioso. E relativamente à introdução, falou-se muito nas questões de quem é que são os profissionais de saúde. Pá, eu acho que é subentendido que se nós estamos a falar em psicoterapia, então nós estamos a falar de pessoas que devem ter formação em saúde mental. E poucas são as especialidades ou profissões, não é, neste caso, que incidem sobre treino e formação em saúde mental. Acho que é óbvio. Só não é óbvio para quem não quer ver. E aqui voltamos outra vez à discussão. Autonomia, não há autonomia. Pronto. Se queremos validar, se queremos ir pautar-nos por aquilo que é científico, então, mais uma vez, eu começaria, lá está, pelo argumento de algumas pessoas que são utilizadas para a autonomização, a autonomia, a criação de uma profissão em psicoterapia, que na sua constituição abraçam modelos que não são de psicoterapia. Falou-se na questão do coaching, falou-se nos perigos de... Então, e a programação neurolinguística? E então as questões transpessoais? Deixo só isto. Okay? E o último comentário que tem a ver com a suposta falta de critérios das sociedades, que cada uma tem modelos diferentes e coisas, etc. Bom, então é o seguinte. Existe um entendimento que a Ordem dos Psicólogos teve, porque a Ordem dos Psicólogos pertence àquilo que é chamada a Federação Europeia de Associações da Psicoterapia, a EFPA, e a EFPA tem critérios mínimos de formação em psicoterapia. E esses critérios mínimos passam entre 500 a 700 ou 750 horas de formação teórica ou prática num determinado modelo, entre no mínimo de 150 horas de supervisão e 100 a 120 horas de desenvolvimento pessoal ou psicoterapia. Estes são os critérios mínimos para o cumprimento, ou seja, para se permanecer na EFPA. E a Ordem, quando decidiu validar essas especialidades, por assim dizer, procurou, não é, um entendimento com as sociedades em que elas cumprissem esses critérios. Agora, e isto tem a ver com o funcionamento de cada sociedade, se uma sociedade demora 4 anos a conseguir as 700 horas, se leva 3 anos a cumprir as 700, se levam não sei quantos, isso aí já tem a ver com a disponibilidade das sociedades e a forma como se organizam. Esses mínimos é que têm que ser preenchidos para que uma sociedade tenha acreditação à vista da EFPA e acesso à especialização em psicoterapia. E, obviamente, que quando um candidato a psicoterapeuta vai pesquisar e vai questionar as diferentes sociedades, obviamente ele terá essas informações. Não é? Portanto, aqui não tem a ver com os anos, não é? Porque têm que ter anos, os mesmos anos.
Está bem. Duas sociedades diferentes podem dizer que têm uma formação de 3 anos. No entanto, se uma em 3 anos não tiver as horas mínimas e a outra tiver, o que é que interessa ambas terem uma duração de 3 anos? Aí é que é a questão. Tem a ver com os critérios mínimos. E, dentro daquilo que é o meu entendimento e daquilo que tem acontecido, as sociedades têm cumprido esses critérios mínimos. Daí que, para aquelas que têm um protocolo, que assinaram um protocolo de colaboração com a Ordem, quando nós terminamos a nossa formação nessas sociedades e é-nos passada uma declaração em como nós atingimos essas horas mínimas, nós submetemos diretamente essa declaração nas especialidades e a Ordem reconhece logo porque preenche os critérios mínimos da EFPA. Não porque foi feito em 2, 3 anos, ou 4, ou 5, ou o que seja, tem a ver com os critérios mínimos. E isso é que é o mais importante, é a uniformização desses critérios. Porque também é importante que o candidato a psicoterapia saiba que isto é uma formação profissional de investimento longo, não é? E que, portanto, é um caminho que se vai fazendo e que não é um caminho rápido. Não é? Mas é importante deixar isso esclarecido, coisa que no debate estes assuntos ou estes pormenores não foram esclarecidos ou não ficaram claros, e eu tenho muita pena com uma pessoa, lá está, que tem formação, que vai investindo na área da psicoterapia, não tenha visto isso reconhecido. Mais uma vez, eu não sou ninguém, eu sou apenas e somente um psicólogo, não sou mais do que colegas. Como eu disse e comecei por dizer, há pessoas que têm uma carreira muito mais sólida, consolidada do que a minha, e que fazem muito mais investigação do que eu. No entanto, como sendo alguém que gosta e que sente orgulho nestas áreas, eu acho que é importante eu expressar a minha opinião. E se advogam para ouvirem todos os membros e que a opinião de todos é relevante, então aqui está a minha. Concordem, não concordem, isso é uma opção vossa. Agora, esta é a minha opinião e eu tenho pena de que determinadas coisas não tenham sido colocadas no contexto. Dito isto, se eu acho que poderia ser feito um pouco mais na área da psicoterapia, ou se calhar deveria haver um apoio profissional e não tanto ligado, por exemplo, às instituições de ensino superior na investigação da psicoterapia, se a Ordem pode apresentar recursos para ajudar na investigação, certamente que sim. Se a Ordem pode ter uma maior negociação, uma maior proximidade com as sociedades de psicoterapia que estão aqui em Portugal, para que não haja esta estupidez de umas acharem que estão a ser prejudicadas ou beneficiadas, ou que há modelos, intervenções que são mais aceites e bem vistas do que outros, com certeza que sim. Cabe à Ordem ter um papel negociador, de se sentar ali à mesa com as sociedades e ouvir o que elas têm para dizer e negociar isso. Agora, para que isso aconteça, a Ordem tem que, ou as pessoas que fazem parte, que representam a Ordem, devem ter a postura ligada à sua profissão, que é serem psicólogos e, portanto, especialistas na relação. Se as negociações ou qualquer debate se transforma numa lavagem de roupa suja, em ataques, em zangas, em frustrações, em picardias,
Então assim nós não estamos a ser psicólogos e não estamos a ir a lado nenhum e não estamos a representar a profissão. Se queremos representar a profissão, devemos agir enquanto profissionais de psicologia e não como outras criaturas quaisquer. Até um próximo momento.